Irmãos, como eu estava dizendo, abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, para que nós possamos continuar a série do livro de Apocalipse que estamos fazendo aqui na igreja. E hoje nós iremos falar sobre as duas testemunhas e a missão da igreja, parte 2. Porque a parte 1 foi domingo passado. Como não teve como acabar a mensagem, porque era dia de Santa Ceia, nós deixamos para continuar a mensagem hoje, no domingo. Então, só recapitulando um pouco sobre o que aconteceu no domingo passado. Vamos dar continuidade às duas testemunhas e à missão da igreja. Nós encerramos a mensagem do domingo passado sendo lembrados da autoridade que a igreja tem. Vamos lembrar aqui, para não entrarmos no texto perdido. A mensagem do domingo passada, nós acabamos ela sendo lembrados pelas Escrituras a autoridade, sobre a autoridade que a igreja tem, ou que a igreja tem recebido por intermédio do próprio Deus, de fechar os céus e mover os céus, por intermédio da oração da fé no único Deus vivo. Isso foi no capítulo 6, paramos nele, ou melhor, no versículo 6, desculpe. Para agora hoje darmos continuidade a partir do versículo 7. Agora, irmãos, lembrando, não esquecendo do teor principal da mensagem passada, que nós somos as testemunhas. A igreja foi chamada a uma missão. Foi assim que acabamos a pregação passada. É isso que Apocalipse 11, versículo 1, 3 ao 14, relata para nós. Que nós somos as duas testemunhas do Apocalipse. A igreja foi chamada a uma missão, profetizar durante 1260 dias. E que tudo isso aqui faz parte do interlúdio entre a sexta trombeta e a sétima que está para tocar. Fomos informados disso, do versículo 1 do capítulo 11 até o versículo 6, onde foi parada a mensagem. E temos 1260 dias, que é um número simbólico. E que esse tempo que foi dado a nós aqui, faz parte do interlúdio que estamos vivendo. Esse é o tempo da igreja proclamar. O tempo da igreja testemunhar, pregar o evangelho, testemunhar a palavra do Senhor a todas as nações. Irmãos, esse tempo deve ser muito bem aproveitado. Não podemos parar de pregar, de evangelizar as pessoas. Devemos fazer a nossa parte. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Como povo santo de Deus, como povo que está na presença de Deus, que está guardado por Deus no seu santuário. Não foi isso que foi pregado para nós? Que nós estamos no santuário de Deus, guardados por Deus, como povo que é separado do profano, do mundo, mas foi chamado para ser puro, santo, candeeiro, em meio à escuridão desse mundo. Isso requer urgência, irmãos, porque um anjo jurou pelo próprio Deus que a última trombeta não se demora a tocar. E vocês estão lembrados que o anjo jurou, não foi? O anjo jurou pelos céus, dizendo: não se demora a tocar a última trombeta. E a chance das pessoas se arrependerem é agora. É dentro dos 1260 dias. Que são números simbólicos para mostrar que Deus determinou um tempo para que as nações ouçam a sua voz, para que as testemunhas profetizem aos ímpios, incrédulos e amantes desse mundo, que se arrependam, que mudem as suas vidas, que voltem para Cristo enquanto se pode o achar. Deus determinou um tempo para que a igreja pregue e as nações venham a Cristo. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a partir do versículo 7, algo muito profundo e muito triste
para os ímpios, incrédulos, profanos e amantes desse mundo. Algo muito ruim e terrível para eles começará a acontecer. O tempo que Deus deu para que as testemunhas profetizassem vai acabar, vai chegar ao fim. E quando isso acontecer, é o fim dos ímpios também. Porque o único meio pelo qual ainda pode haver salvação para os ímpios é por meio do testemunho da igreja, da pregação da igreja, da profetização da igreja. Se eles não se converter a ouvirem a palavra de Deus, do Evangelho de Deus, por intermédio das testemunhas de Deus, que é a igreja, então é que chegará o pior tempo para eles. O dia que a profetização da igreja cessará. E é nesse momento que se inicia a grande perseguição da besta, do anticristo, contra a igreja. Irmãos, o versículo 7 de Apocalipse, onde vamos entrar agora, vai deixar claro para nós que se você ou eu, ou nós, ou você que vai assistir essa mensagem depois, tínhamos dúvidas do que o detém o anticristo, o que o segura o anticristo ainda, porque a Bíblia diz que o anticristo, o espírito do anticristo, já está no mundo. Só não levantou a pessoa que ele vai usar. Todos nós talvez já sabemos que será um governante de muita influência e poderio. Mas ninguém sabe quem é esse governante. Especulações, Manuel Macron e tantos outros que não são eles. O fato é, o espírito dele já está na terra. Só falta manifestar em um homem a ação do anticristo. Escute bem, mas por que ele não se manifestou ainda? Porque a Bíblia diz que alguma coisa está segurando a ação desse homem. Tem algo detendo o anticristo, segurando a ação inicial dele. E o que está detendo o anticristo? Paulo fala isso para nós lá em 2 Tessalonicenses. Mas irmãos, Apocalipse capítulo 11, versículo 7, deixa claro para nós o que detém o anticristo. Quem segura, leia comigo. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar. Está escrito assim, vamos ler a igreja, vamos lá. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Quando o quê? Quando acabar o testemunho que eles devem dar. Aqui já está claro para você o que é que está segurando o anticristo. O Evangelho. O Evangelho, enquanto ele estiver sendo pregado aqui, o anticristo não vai se manifestar. Deus, por intermédio da proclamação da palavra, está detendo o anticristo. Quando o último eleito ouvir a palavra e for salvo, essa pregação, esse testemunho é tirado da terra. Então, o anticristo se levanta. Veja, é exatamente isso que a Bíblia está dizendo para nós. Olha se não é. Quando tiverem concluído, acabado, terminado o testemunho que devem dar, quem devem dar? A igreja. Quando a igreja concluir o testemunho dela na terra, quem é que se levanta? Então o que é que está detendo o anticristo? Deus, por intermédio do Evangelho. Está segurando a ação do anticristo. Perceba, é aí que o anticristo entrará em ação. E o que ele vai fazer? Ele fará guerra contra eles. Irmãos, eu sei que isso aqui nos deixa um pouco perplexo mesmo. Você acabou de ler que a igreja vai sofrer na mão desse tirano demoníaco, que será o anticristo. O texto disse para você, talvez você não queria ouvir e nem ler, que ele vai pelejar e vai perder ou vai vencer? Ele vai pelejar contra a igreja. O que vai acontecer, irmãos? Quem vai vencer a peleja? Quem?
O anticristo vai vencer e vai matar os cristãos. Isso mesmo que você está ouvindo. Está preparado você? O anticristo vai levantar e vai matar os cristãos. Vai matar. Vai perseguir e vai matar os cristãos, irmãos. Irmãos, esse versículo projeta o quadro do fim dos tempos. Quando a igreja tiver completado a tarefa de proclamar o evangelho do reino a todas as nações do mundo. Ao longo de toda a história, os fiéis na igreja têm pregado e ensinado a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Mas quando tiverem completado sua obra, a besta declarará guerra contra a igreja. Entretanto, temos que compreender, irmãos, que sempre que o evangelho é proclamado, ele se depara com oposição. Sempre. Se você parar para pensar, essa oposição não vai só acontecer quando o anticristo levantar. Ela já está acontecendo ou não? Ela já está acontecendo. Em outros países, os nossos irmãos estão cultuando a Deus em igrejas subterrâneas. Estão presos, sendo mortos por causa do nome do Senhor. Já está acontecendo. A igreja é perseguida, caluniada, odiada. Isso já está acontecendo. Onde a mensagem do evangelho é proclamada, ela vai se deparar com oposição. Você está vendo isso? E aqui, seja ali, o maligno sempre deflagra a guerra contra os seguidores de Jesus Cristo, com interminente opressão e perseguição contra o povo de Deus. O anticristo já está constantemente opondo-se contra Cristo e a sua igreja, a cada dia, a cada hora e a cada passo da igreja na terra. Paulo faz alusão ao anticristo quando escreve que o homem da iniquidade não pode exercer o seu pleno poder e autoridade até que chegue o tempo, pois, de Deus agora não o deter mais. Abra suas Bíblias para você entender melhor isso aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vai acontecer muita coisa boa aqui ainda, irmãos. Isso é só o começo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. Irmãos, no que diz a respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o que é que Paulo está tratando aqui? Arrebatamento. No que diz a respeito ao arrebatamento e a vida do Senhor Jesus, Paulo está tratando aqui um problema da igreja lá, que tinha achado que Cristo já tinha voltado. Os irmãos em Tessalônica estavam achando, desesperados, que Jesus tinha voltado e que o apóstolo Paulo tinha ficado. Aí Paulo, para tratar o assunto, olha como ele foi categórico e teológico. Irmãos, no que diz a respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Rapidinho, dá uma parada aí, irmãos. Você viu o que Paulo disse? Irmãos, por favor, não se perturbe, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Por que quer por epístola? Porque inventaram, escreveram uma epístola lá, dizendo ser de Paulo, e mandaram para a igreja tessalônica, só que não era de Paulo, era falsa, uma epístola falsificada. E Paulo aí diz, olha, quanto à vida do Senhor, vocês não vos perturbem, quer seja por palavra, por epístola. Não chegou uma epístola aí, não foi? Não é minha, não foi eu que escrevi. Olha lá, olha a continuação. Como se procedesse de nós. Não é assim que está escrito aí?
como se procedesse de nós. Paulo dizendo assim, não se perturbe com essa epístola aí, como se fosse que veio de mim. Não foi eu que escrevi que Jesus já voltou, que o arrebatamento já aconteceu. Ele continua. Você suponha tenha chegado o dia do Senhor, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o que? A volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Pronto, claro. Paulo disse assim, não voltou ainda não. Jesus só volta quando o anticristo se levantar. Paulo deixou claro não aqui. Ninguém vos engane. Isso não vai acontecer. Isso o quê? Jesus não vai voltar. Crentes de Tessalônica, irmãos tessalonicenses, não se engane. Cristo não voltou ainda. E ele só voltará. Mas para ele voltar, primeiro tem que acontecer o quê? Apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Quem é esse homem? O anticristo. Agora pule para o versículo 7. Vamos lá, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Apocalipse já explicou para nós o que é que o detém. Está vendo como a Bíblia se harmoniza? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ele só está esperando ser tirado o que o detém. Vamos voltar para Apocalipse. Vamos lá. É só para a igreja entender. Irmãos, no fim da era, pouco antes da volta do Senhor, o anticristo governará o mundo. E pouco antes da volta de Cristo, o anticristo governará o mundo. Paulo acabou de dizer ou não para nós? Deixou claro. Em seu discurso sobre o fim dos tempos, Jesus encoraja os crentes dizendo, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Jesus disse, no dia que o anticristo se levantar, será tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora jamais haverá. A coisa será tão ruim, tão feia, tão tenebrosa, que Jesus disse que nunca houve nada igual e jamais haverá. Mas você viu o que ele disse para consolo dos crentes? Se esses dias não fossem abreviados, nós não suportaríamos. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, esses dias serão abreviados. Que dias? Daqui a pouco nós vamos entender que dias são esses. O ataque primário da besta, observe, é sobre a mensagem, secundariamente sobre os mensageiros. Vou repetir. O ataque primário da besta, primeiramente, é sobre a mensagem que sai da boca da igreja. Vamos lá, versículo 7 de novo. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Qual é o primeiro ataque da besta? O que é que vai acontecer? Ele vai primeiro tentar calar o que na mensagem? E secundariamente também os mensageiros. Ele mata os mensageiros, como nós estamos vendo o texto dizer aqui, para que a mensagem seja silenciada. Quando no fim dos tempos os incrédulos rejeitarem a mensagem do Evangelho de Deus, então o próprio Deus afastará tanto a mensagem desses incrédulos quanto os seus mensageiros. Eu vou repetir isso aqui. No fim dos tempos, no dia da volta do Senhor, Deus afastará tanto a mensagem dos incrédulos quanto os seus mensageiros.
Esse texto aqui até o fim vai nos deixar claro isso. Que Deus não vai tirar do mundo e dos ímpios só a mensagem. Ele vai levar também para ele os seus mensageiros. Permitindo que o anticristo mate os santos. Não é isso que o texto está dizendo para nós aí? Mas veja, quando o texto diz que a besta pelejará contra elas e as vencerá, ou seja, as matará, eu quero que os irmãos entendam algo aqui. Há uma predição literal de que todo cristão fiel de fato será morto. Não é isso que quer dizer aqui. Essa declaração aqui, porque talvez foi o que soou para nós, porque o texto acabou de dizer que o anticristo matará as testemunhas. Mas será que são todos os cristãos que serão mortos? Todo o povo de Deus aqui será morto? Será que isso aqui é uma predição literal para todo cristão fiel de fato será morto? Não, irmãos. Aqui não é uma predição literal de que todo cristão fiel de fato será morto. Porém, isso aqui requer que cada cristão fiel esteja preparado para morrer por Cristo e pelo seu Evangelho. É isso que a palavra quer deixar claro quando ela diz que a besta pelejou contra elas e venceram e os mataram. Não quer dizer que eles matou todos os cristãos, mas isso aqui é um aviso para todo cristão fiel. Esteja preparado para morrer por Cristo e por seu Evangelho. Mas não se assustem com isso, irmãos. Como nós bem sabemos, a morte não tem mais a última palavra. Não tem. Vamos continuar, verso 8. E o seu cadáver, nossa irmão, vai ficar cada vez mais assustador, tá? O texto vai ficar cada vez mais assustador. Mas não tema. E o seu cadáver ficará estirado na praça. O cadáver de quem? Da igreja, tá? É isso mesmo que você está lendo. O cadáver das testemunhas vai ficar na onde, irmãos? Está escrito aí? Estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Até aí, irmãos. Você prestou atenção que as coisas parecem estar ficando pior para nós? O 8 diz que ele vai pelejar, o 7 diz que ele vai pelejar e vai vencer e vai matar as testemunhas, que somos nós, a igreja. O 8 diz que não só vai matar, como o corpo de cada um das testemunhas nem sepultado será. Vai ficar estirado nas praças. Irmãos, alguns intérpretes interpretam esse texto literalmente, afirmando-se que essa grande cidade é Jerusalém. Por que eles interpretam assim? Essa grande cidade aqui, que os corpos dos cristãos estarão nas praças, se refere a Jerusalém. Eles afirmam isso por causa da afirmação final, onde o seu Senhor foi crucificado. Veja aí o final do 8, se não diz isso. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Nós sabemos que foi em Jerusalém mesmo, mas descartamos essa interpretação, porque a palavra grande cidade, na maioria das vezes, em Apocalipse, se refere não a Jerusalém, mas a Babilônia. Então não podemos interpretar essa passagem como sendo a cidade de Jerusalém, só porque no final dela está dizendo onde o Senhor foi crucificado. Isso não é literal, isso é simbólico. Isso não aponta para Jerusalém, isso aponta para a Babilônia, que representa um mundo que se opõe contra tudo que se chama Deus. É isso que o texto quer dizer. Ou seja, a grande cidade não é a cidade terrena chamada Jerusalém. Ao contrário, ela é o contraste com a cidade santa, onde o povo de Deus reside. Então a grande cidade aqui é onde as pessoas vivem, contrariando a vontade de Deus nesse mundo. E tem crucificado e continua crucificando o Senhor por todos os lados, sem cessar.
Ou não? As pessoas continuam crucificando o Senhor nesse mundo, irmãos, quando nega a sua palavra. É para esse sentido que a palavra aponta. Então essa Babilônia é esse mundo caído que você está vivendo, incrédulo, amante desse sistema. Irmãos, esse mundo vai escarnecer de tal ponto da igreja, do Senhor, daqueles que morreram pela perseguição do anticristo, de tal modo que isso os trará felicidade. Eles desdenhará, eles vai sorrir, se alegrar dos corpos dos santos que estarão nas praças, sem nenhuma honra vinda deles para um sepultamento digno. Ou seja, nesse tempo, nós seremos tão odiados, a igreja será tão odiada por atormentar essas pessoas com a mensagem de Deus e do Evangelho, que expõe os seus pecados e tira a paz deles de pecarem em paz. Esse é o motivo pelo qual eles estão se alegrando, sorrindo, festejando e não deixando que os santos sejam sepultados. Eles não se importarão em sepultar os corpos dos santos, como você está vendo aí no 8. Ao contrário, eles se alegrarão de ver os corpos dos santos mortos pelo anticristo estirado nas praças. Percebam que o versículo 9 vai dizer exatamente isso agora para nós. Veja a continuação, vamos lá, 9. Olha o que diz. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das tuas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem, escute isso, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. É forte isso aqui, não é? Isso vai acontecer na igreja. Nós temos que estar preparados. Você não para pensar não assim, diante da luz de um texto desse? Por que tanto ódio? Porque eles odiarão tanto a igreja do Deus vivo. Você vai saber daqui a pouco. Agora, veja o quanto eles passou até ódio da igreja, ao ponto de não permitir o sepultamento digno do povo de Deus. Perceba que essas pessoas representam o mundo, posicionados contra quem? As testemunhas, contra os santos, contra a igreja. Essa oposição liga as nações que vieram ver os corpos dos cristãos e não deixarem eles serem sepultados. Essas pessoas representam o mundo que se posiciona contra a igreja do Senhor na terra. Nessas alturas aqui, nesse tempo aqui, quando isso acontecer, quando eles vierem comemorar aquilo que eles pensam ser a derrota da igreja, eles verão ou vão vir em multidões ver os corpos dos santos. Nessas alturas, o testemunho da igreja já foi completado. Quando isso começar a acontecer na terra, o testemunho da igreja já foi completado. Deus já recolheu a sua palavra e o seu testemunho. Então os povos do mundo contemplam os cadáveres durante um período de 3 dias e meio. 3 anos e meio. Esse período corresponde, ou é 3 dias e meio, esse período corresponde a 3 anos e meio das 2 testemunhas. Mas irmãos, esses 2 períodos não são idênticos. 3 dias e meio significa um breve período abreviado, comparado ao tempo bem longo que foi dado às 2 testemunhas para proclamar o Evangelho ao mundo. Deixe-me tentar explicar isso aqui de uma forma mais clara. O tempo que nós teremos, nós, a igreja, para pregar o Evangelho, profetizar o Evangelho, será muito maior do que o tempo que o anticristo fará guerra contra a igreja. O tempo do anticristo será abreviado. E Jesus falou isso em Mateus. Por causa dos escolhidos, esse dia foi abreviado. Ou seja, nós estamos no tempo do interlúdio, agora.
A igreja está vivendo o tempo de proclamar a palavra. E o nosso tempo de proclamar a palavra será muito maior do que o tempo do anticristo quando ele se manifestar. O tempo que o anticristo terá para matar os santos, perseguir a igreja e humilhar a igreja será abreviado. Será mais curto do que o tempo que a igreja teve para anunciar a mensagem para o mundo. Agora, perceba, a fúria das nações está tão grande que eles vão impedir, eles não vão deixar que as testemunhas do Senhor tenham um sepultamento digno. Eles estarão com tanta ira, com tanto ódio do povo, da igreja, da mensagem que ela proclama, com um tom de vingança. Observe, eu acho que você está percebendo isso aí. Com um tom de vingança, achando eles que venceram, eles não deixarão que esses corpos sejam sepultados. Isso vai acontecer, tá? Isso aqui não é conto de fadas, não. E ao fazerem isso, eles demonstram tal desrespeito para com o que é sagrado, e eles mostram que rejeita desdenhosamente a palavra de Deus. Mas percebam, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma fala deles, que mostra que haverá cristãos vivos ainda nessa ocasião aqui, por mais que seja muito pouco, mas haverá. Quando a Bíblia diz aqui que os incrédulos não permitiram que os cadáveres dos santos fossem sepultados, isso é uma prova clara que tinha pessoas, irmãos em Cristo lá, querendo honrar os irmãos que tinham morrido, dando um sepultamento digno a eles. Mas como os incrédulos estarão em maioria, eles não permitirão. Essa é a prova viva, que vai ter irmãos vivos lá. Porque quando a Bíblia diz assim, que eles não permitiram que sepultassem, só podia ser o povo de Deus, que estava querendo sepultar, mas eles, porque estava na vez, com o sistema ao lado deles, vão impedir que isso aconteça. Mas aqui deixa claro que haverá sim, nesse tempo, alguns mortos nas praças e outros ainda vivos. Vamos para o 10. Os que habitam sobre a terra, agora vai ficar claro para vocês como eles estão felizes com o que está acontecendo com a igreja. Os que habitam sobre a terra se alegram, por causa de quê? Por causa deles. Realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Nossa, você viu aí? O que é que eles vão fazer mesmo? Festa. O que mais? Enviar presente uns para os outros. Por que isso vai acontecer, irmãos? O que está acontecendo aqui? Eles estão felizes, não é? Mas o cenário é de luto, irmãos. Tem muitos mortos estirados nas praças. E os ímpios, como é que estão? Contentes, muito contentes, enviando presente uns para os outros, porque os cristãos estão mortos nas praças. Mas a Bíblia declarou algo para nós aqui, nos deu uma pista, porque eles os atormentaram, tirando a sua paz. Atormentaram com o que, irmãos? Com um pedaço de pau, correndo atrás deles? Não. Proclamando a mensagem de Deus. E sabe o que é que isso nos ensina? Que para muitos a mensagem do Evangelho se tornou um tormento. Para muitos a mensagem do Evangelho, e quem proclama por eles, nem existiria mais. Veja, como eu tinha dito a vocês, parece que o ódio dos incrédulos, dos profanos, dos amantes do mundo, que não creram na mensagem das duas testemunhas, vai se aumentando, vai se expondo cada vez mais, vai ficando mais claro. Perceba, eles estão em festa. Isso tem um sentido negativo, irmãos, ou seja, eles encheram ou se encheram de perversa satisfação. Os incrédulos estão celebrando a vitória sobre o povo de Deus. Está claro isso aqui. Regozijando-se e distribuindo presente entre si. Tipo dizendo assim: se livramos dos nossos atormentadores,
Eles sucumbiram, eles morreram, eles não vão mais nos atormentar. Nós não precisaríamos mais ouvir aquela mensagem chata, desprezíveis que eles traziam. Nós não precisaríamos mais suportar as palavras de julgamento deles. Nós os vencemos, agora sim pecaremos em paz. É mais ou menos isso. Agora vamos pecar em paz. Não tem ninguém mais para dizer que o que estamos fazendo é errado, segundo a palavra de Deus. Não tem ninguém mais dizendo: vocês irão perecer se não se arrependerem. Não tem ninguém mais mexendo com a nossa consciência, não nos deixando pecar em paz. É isso aqui. Eles queriam pecar em paz, mas a igreja não deixa o mundo pecar em paz. A mensagem do Evangelho penetra vidas, corações e mentes de tal modo que faz eles saberem que eles estão fazendo, mas naquele grande dia vão ter que prestar contas. E isso faz que eles não tenham paz naquilo que estão fazendo. A alegria deles é tão grande pelo fato das testemunhas estarem mortas, que eles saem distribuindo presentes entre si. Percebam? Agora, irmãos, escute isso agora. Por que isso aqui está acontecendo? Neste texto, que aponta para aquilo que ainda vai acontecer. A razão expressa dessa celebração, irmãos, dos profanos, ímpios, incrédulos, é que as duas testemunhas, irmãos, atormentaram os que habitam sobre a terra. Essa declaração revela, sabe o quê? O pensamento truncado do mundo. Quando a Bíblia diz que eles estão distribuindo presente, se alegrando e dizendo: aqueles que nos atormentavam, não nos atormentará mais. Isso mostra para nós, isso revela o pensamento truncado do mundo. Os mensageiros de Deus atormentaram espiritualmente os incrédulos. A mensagem que Deus lhe enviou por meio dos seus arautos atormentou suas consciências e lhes negou a paz mental. Vou repetir: a mensagem que Deus deu à igreja por meio dos seus anunciadores atormentou a consciência deles, tem atormentado a consciência dos ímpios, negando a eles a paz mental. A palavra de Deus deixou descobertos seus pecados e foram chamados ao arrependimento, à fé, a uma vida de serviço dedicada a Deus. Foram informados sobre a ira de Deus, o dia do juízo. Eles, porém, como resposta, silenciaram a mensagem de Deus. Como estão fazendo em alguns países, isso vai acontecer de uma forma mais cabal. Matando suas testemunhas, consequentemente, pretendia acalmar os seus temores, abrandar suas consciências, comemorando e distribuindo presente entre si. Uma vez que eles mataram as testemunhas, o que é que eles fizeram agora? Comemoraram, claro. Acabou o tormento. Não é isso que o texto está dizendo? Vamos lá para ver isso. 10 de novo. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles e realizarão festas e enviarão presente uns aos outros. Por que mesmo? Porquanto esses dois profetas, a igreja, atormentaram os que moram sobre a terra. Está claro ou não está o texto para nós? Por que é que eles estão tão felizes, hein? Porque aqueles crentes, a igreja que pregava e tirava a paz da consciência deles, está morta. O ódio deles era tão grande pela igreja que eles se alegram tanto ao ponto de começar a dar presente entre si. Você quer medir a alegria desse povo aqui pela morte da igreja? É só você olhar direitinho para a palavra e distribuir presentes entre si. Eles estavam tão felizes, irmãos. Isso trouxe tanta felicidade, por mais que fosse perversa essa felicidade, mas lá para eles estavam tão satisfeitos de ver o corpo dos cristãos lá nas praças, estirados, mortos, que
começou a dar presente um ao outro, se alegrarem por causa disso. Mas a verdade, irmãos, é que por mais assustador que isso seja, até para o povo de Deus, para nós, para você que está aqui, entender isso, que um dia vai acontecer isso, e isso não tarda. Mas isso nos traz uma realidade solene para nós. Quando proclamamos a palavra de Deus, pregamos, profetizamos, evangelizamos as pessoas, a mensagem que é anunciada impede que essas pessoas, depois que as ouvem sobre a ira, sobre o juízo, sobre a vinda de Jesus, impede que elas pequem em paz. Aquilo que nós fizemos ontem, a palavra que nós testemunhamos nas ruas dos Santos Dumont, vão impedir que aqueles homens pequem em paz. Porque a palavra de Deus expõe os pecados dos homens, mostrando a eles o que eles estão fazendo. Há de prestar conta a Deus, e isso tira a paz do homem. Faz que muitos de nós tenha, ou muitos deles nos tenha, como pessoas chatas, irrelevantes, pessoas que a mensagem põe tanto os seus pecados, expõe tanto o seu coração, de modo que elas chegam a desejar que essas testemunhas não existissem. Acredite, irmãos, isso não está longe, está perto. Tem pessoas e lugares que pregamos, que dói tanto a mensagem, confronta tanto ela, que ela não diz A ou B, mas dentro dela, ela desejaria que aquela pessoa não existisse mais, para que não ouvisse pelos corredores, todos os dias, que os pecados delas, ela vai ter que dar conta. E isso digo, irmãos, para trazer uma contextualização para os nossos dias, e ver como a mensagem é atual e real. Eu já passei por isso. Pessoas que me odiavam por causa da mensagem, e chegou a dizer que tinha vontade de me matar, fisicamente, literalmente. Nós passamos por isso. Tem pessoas que, se pudesse, queria que você não existisse, só pelo fato de você proclamar a mensagem do Evangelho para ela. Isso não está longe, irmãos. Perceba. Talvez você se impressione com tanto ódio, mas isso está muito perto, já está acontecendo agora. Isso aqui vai ser o ponto culminante, o ápice de toda essa sujeira, mas isso já está acontecendo. A Bíblia está falando do ápice desse momento, mas isso entre os corredores já acontece aí fora. Veja como a igreja é atacada, veja como a verdadeira igreja é perseguida, como a palavra de Deus é atacada, como os cristãos são odiados pelo sistema, por não se calarem, está sempre pregando. Deus usa suas testemunhas, irmãos, em vários lugares, por não calarem as suas vozes, e por pregarem e expondo os pecados das nações, de governantes, de autoridades, dos devassos, dos que amam os prazeres. Por isso, eles o odeiam o povo de Deus. Eles queriam mesmo é que esse povo não existisse. É assim, ou melhor, e assim eles não precisavam ouvir que estão cometendo delitos contra a lei de Deus. Aqui você entende por que as nações vão comemorar, irmãos, tanto quando vê as testemunhas estiradas nas praças, e o porquê que elas farão festa, porque perceberam que não precisarão ouvir mais a mensagem do Evangelho, do juízo, da ira de Deus, que ouviram durante todos esses anos, tirando assim a paz das suas mentes, impedindo-as de pecarem em paz. Mas porém, todavia, meus amados irmãos, porque sempre tem um mais de Deus, sempre tem um porém, e sempre tem um todavia. Porém, todavia, parece que eles comemoraram cedo demais. Eles se alegraram cedo demais, irmãos. A igreja não é derrotada. A igreja é vencedora.
A igreja é triunfante, a igreja é gloriosa, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer, irmãos. E esse texto vai deixar claro para nós isso. Vai deixar claro, o versículo 11 vai deixar claro que a igreja não é derrotada. Eu vejo no versículo 11, sabe o que? Eu lembro Paulo, o cântico de Paulo, zombando da morte, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Perceba, irmãos, o escarnio dos profanos e ímpios contra as testemunhas do Senhor, contra os cristãos, de curta duração, porque Deus vai interferir. E aqueles que estavam escarnecendo, se alegrando, zombando, achando que tinha vencido, o quadro vai mudar agora. E eles vão temer. Veja 11. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, as testemunhas ressuscitaram. Tremendo isso, não é? Aqueles que estavam mortos sobre as praças, estirados, Deus o ressuscitou. Agora, imagina a cena, irmãos. Sério. Imagine a cena onde os ímpios profanos estavam distribuindo presente um ao outro, fazendo festa, se alegrando, impedindo o funeral dos cristãos. De repente, os olhos deles começam a contemplar cada cadáver daquele, ganhando vida e ficando de pé, com o rosto de Cristo sobre eles. Imagine o temor. Imagine a cena deles, vendo cada morto se levantando, cada corpo se levantando, os corpos que eles estavam zombando, achando que tinham vencido. Comemoraram o 7 de março. Aleluia. Perceba, irmãos, a morte não tem a última palavra. O povo de Deus não é derrotado. O povo de Deus é vencedor. A igreja é gloriosa. E a prova disso está aqui. Aqueles que estavam escarnecendo, zombando, achando que tinha vencido, terão que contemplar as testemunhas, a igreja ressuscitando dentre os mortos e ficando de pé novamente diante dos seus olhos. Isso aqui, irmãos, é para que se cumpra a palavra de Jesus Cristo. A palavra de Jesus, que está escrita em Mateus, capítulo 13, versículo 16. A palavra de Jesus, não precisa abrir. Isso que você viu acontecer aqui, deles serem mortos e ressuscitarem, é a cumprição de Mateus 13, 16. Aplica-se às testemunhas. Que diz? Jesus dizendo que não é o servo maior do que o seu senhor. Quem se lembra que Jesus disse isso? Não é o servo maior do que o seu senhor. Se Jesus morreu nas mãos dos ímpios, assim os seus servos morreram também. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, assim os seus servos ressuscitarão também. Como subiu Jesus ao céu em uma nuvem e o cobriu, assim os seus servos subiram em uma nuvem à vista dos seus inimigos. Agora imagine, irmãos, como eu disse, o grande temor que sobreveio aos que viram as testemunhas, que eles estavam se alegrando por estarem mortas, ao ponto até de trocarem presentes. Imagine o rosto deles ao ver as testemunhas ressuscitando. Irmãos, ao Deus que ressuscita as testemunhas seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Quando Deus ressuscita as testemunhas, automaticamente traz vida ao testemunho da igreja e confronta o mundo por não ter a ouvido. Deixando claro, irmãos, deixando claro que não jamais tudo que a igreja pregava sobre a sua palavra vai passar
desapercebido. Tudo que eles testemunharam acerca de Cristo, quando Deus ressuscita as testemunhas, passa diante das mentes daqueles que os rejeitaram. Isso fica claro, irmãos, que Deus realmente era e sempre será com a sua igreja. Isso deixa claro também que não vai acontecer aos olhos dos ímpios para converter eles. Que isso que você viu agora, Deus ressuscitando as testemunhas, não aconteceu. Talvez você possa pensar assim: será que essa ressurreição aconteceu, pastor, para que as testemunhas viessem crer, não é? Se arrepender, vendo tal milagre? Não, irmãos, o período da graça aqui para os ímpios já acabou. Só para mostrar a eles, isso aqui aconteceu, para mostrar a eles que verdadeiramente a palavra de Deus estava na boca do seu povo. Que verdadeiramente esse povo que eles estavam zombando, porque estavam mortos, era testemunhas vivas do próprio Deus na terra. É para isso que Deus ressuscita. Isso aqui é para trazer veracidade a todas as palavras que as testemunhas pregaram, para mostrar quão poderoso é o Deus que as testemunhas anunciavam, ao ponto de ressuscitar cada uma delas dentre os mortos. Imagine o temor agora das testemunhas, ou melhor, daqueles que zombavam das testemunhas, vendo o rosto de cada um cristão brilhando como o rosto de Cristo. E ao imaginarem, o que é que passou na mente deles agora? Ao imaginarem que cometeram o pior dos seus pecados, rejeitaram a palavra de Deus que podia os salvar, como também escarneceram dos seus servos, fazendo festa, ao ponto de comemorarem a morte das testemunhas de Deus e distribuírem presente entre si. Irmãos, nessas alturas, eles já sabem que o castigo deles não tarda, que o fim deles chegou. Por isso que o texto diz que aqueles que o viram, sobreveio o quê? Grande medo. Porque quando as testemunhas ressuscitam, a ficha deles caiu. Verdadeiramente, esse povo era o povo de Deus. Então veio grande temor ao mesmo tempo, dizendo: se verdadeiramente esse povo era o povo de Deus, e nós os matamos, zombamos, e Deus não ressuscitou, imagine o que esse Deus não vai fazer com nós agora. E por isso o texto diz que eles ficaram com medo. Faz todo sentido. Eles ponderaram, eles imaginaram o todo. O que eles fizeram foi a pior loucura das suas vidas. Agora, o que significa essa ressurreição? Que é um ponto a nós pensarmos juntos. Por que essa ressurreição aqui? Irmãos, essa ressurreição aqui aponta para o grande dia do fim da volta do Filho de Deus. Perceba que aquilo que parecia ser a maior derrota do povo de Deus é a sua maior vitória. Diante dos olhos dos inimigos, observe como o quadro mudou, perceba como a igreja é triunfante, é exaltada por Deus, é gloriosa. Enquanto os inimigos da igreja zombavam, festejavam, distribuíam presente, Deus preparava o triunfo da sua igreja. Observe, irmãos, aquilo que parecia ser a maior derrota do povo de Deus era a sua maior vitória. E Deus não só deu vitória, como deu a vitória diante dos olhos dos inimigos, dos zombadores e dos encarnecedores da igreja. A igreja é honrada, gloriosamente chamada pelo próprio Cristo para subir e estar com Ele nos ares. Leia comigo, vamos lá, o versículo 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subir para aqui. E subiram ao céu, e uma nuvem, e o céu
igreja aos olhos daqueles que zombavam dela. Observe, isso vai acontecer. Agora sim nós teremos o cântico, mas o cântico dos verdadeiros vencedores. Porque o primeiro cântico que vimos aqui não era o cântico dos vencedores, era o cântico dos derrotados. Quando eles se alegravam sobre o povo de Deus, ali não era o cântico dos vencedores, era o cântico dos derrotados. A questão é que eles não sabiam disso ainda, até que se depararam com a realidade da ressurreição das testemunhas e a gloriosa ascensão aos céus do povo de Deus. Eles não só viram aqueles que eles estavam zombando, impediram de serem sepultados, ressuscitando, como Deus deixou eles vivos, para ver eles subindo até os céus, diante das nuvens de Deus. Isso é tremendo, meu irmão. Assim como Cristo subiu em uma nuvem, os santos, a igreja, nós subiremos em uma nuvem, e os inimigos da igreja contemplarão a glória, a vitória, o triunfo do glorioso, eterno povo de Deus. Vamos para o 13. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. O que significa isso aqui, irmãos? Alguma coisa estranha está acontecendo aqui, não está não? Deram glória ao Deus do céu? Como assim? Não era eles que nesse instante estavam zombando do povo de Deus? Distribuindo presente? Se alegrando? Como pode esse povo agora aqui está dando glória a Deus? Primeiro, perceba, eles estão o quê? Aterrorizados. Irmãos, isso aqui eu acho que está um pouco claro, talvez. Todos nós estamos imaginando o que significa isso aqui. Uma vez que a igreja foi levada já, como você viu, o Senhor chamando a sua testemunha. Então, uma vez que a igreja foi levada, juntamente com ela, o testemunho dela e a palavra de Deus. Aqui, nós acabamos de ler que o versículo 12 falou para nós, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: sube para aqui. E subiram ao céu uma nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, quando parte do versículo 13, a igreja não está aqui mais, a palavra não está aqui mais, o testemunho não está aqui mais. Só restou o que para essa terra? Juízo. Juízo imediato. Ira imediata para os zombadores, para os escarnecedores, para os profanos, para os ímpios, para os amantes de prazeres. Perceba, antes desses infratores serem esmagados no lagar da ira de Deus, eu quero fazer que a igreja perceba isso. Antes de Deus esmagar eles tiveram primeiro que contemplar a vitória gloriosa, triunfante daqueles que eles achavam que estava humilhado. Olha o que é que Deus faz. Deus podia destruir todos eles primeiro, mas não. Deus quer exaltar a sua igreja diante dos olhos daquele que achou que tinha humilhado ela. Então Deus deixou eles vivos para verem a glória, testemunharem o triunfo da igreja do Deus vivo. Quando eles acharam que a igreja estava sendo humilhada, esses verdadeiros foram humilhados. E Deus verdadeiramente exaltou o seu povo, chamados por Deus, ressuscitados por Deus diante dos seus olhos, chamados por Deus em uma nuvem diante dos seus olhos, subiram aos céus e foram recompensados. Tudo isso, observe, Deus fez diante dos olhos daqueles que acharam que a igreja estava derrotada. Deus quis que eles testemunhassem a vitória, a exaltação, a glória da sua igreja.
enquanto esses serão esmagados, enquanto esses serão humilhados pelo furor da ira do Deus vivo e condenados ao lago de fogo eterno. E aí, o que significa, naquela hora houve grande terremoto, como você leu aí, ruíram a cidade, parte da cidade, morreram nesse terremoto. Quantas pessoas está escrito aí? 7.000. Irmãos, não interprete o número 7 aqui como literal, como 7.000 pessoas apenas que morreram. O número 7 na Bíblia representa completude. Então esse número aqui significa plenitude no sistema. Isso aqui indica uma multidão de pessoas que morreram nesse terremoto. Não foi apenas 7.000. Esse número é simbólico, aponta para uma multidão de pessoas que morreram nesse terremoto e outras que ficaram vivas. Perceba, só restou o juízo agora para aqueles que não se arrependeram, não mudaram as suas vidas, não creram na palavra de Jesus, não creram no testemunho que saía da boca dos servos do Senhor, não ouviu, não deu ouvido, não se converteu dos seus maus caminhos, continuou na perversão dos seus próprios pecados e nos caminhos maus dos seus corações. Para esses ficarão estarrecidos, atemorizados e darão glória ao Deus do céu, como diz o texto aí. Agora, irmãos, o que significa isso? Glória ao Deus do céu. Porque o que dá a entender aí é que parece que eles se arrependeram, sim ou não? Eles estão dando glória ao Deus do céu. Talvez quando eles viram as testemunhas ressuscitando, subindo ao céu, não sei. Será que houve uma conversão neles? Um arrependimento? Ou seja, o terremoto matou uma multidão, mas ficou outros, como você mesmo leu. E os que ficaram, reconheceram que o Senhor é Deus, se arrependeram, entenderam e deram glória, e agora é o Senhor, porque estão atemorizados, com medo, perplexos. Será que após a igreja ter subido, a palavra do testemunho ter subido com a igreja, ainda haverá arrependimento na terra? Porque eles estão dando glória a Deus. Se em poucos instantes eles estavam escarnecendo e comemorando a morte do povo de Deus. Não, irmãos, isso aqui é apenas uma conclusão de uma cena do juízo final, não é arrependimento. Isso aqui pode ser algum ato de remorso do coração deles, mas arrependimento, mas não. Porque seria impossível, visto que arrependimento teria que acontecer quando a igreja ainda estava aqui na terra, quando as testemunhas ainda estavam aqui pregando na terra, anunciando, alertando a esses pecadores que viessem a Cristo e se arrependessem dos seus pecados. Aí sim haveria tempo de arrependimento. Aqui, irmãos, Deus está infringindo o seu juízo, e depois que Deus inflige o seu juízo, o tempo de arrependimento já passou. Enquanto a igreja, escute isso, você que está aqui talvez não se arrependeu ainda, enquanto a igreja proclama, profetiza, anuncia a mensagem de Deus, há tempo para a salvação para todos pecadores na face da terra. Mas quando as testemunhas subirem ao céu e a sua mensagem não mais será ouvida, o tempo de arrependimento chega ao fim. Porque sem o poder da palavra de Deus, não pode haver conversões. Vamos para o 14 e eu acabo essa mensagem. Ou melhor, vamos ler o 13 todo e o 14. Naquela hora houve grande terremoto e ruíram a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Agora vamos ler em voz alta, a igreja, e eu acabo a mensagem. Versículo 12, vamos lá. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: sube para cá. E subiram ao céu
só lhe deu glória. Vamos ficar de pé e vamos louvar aquele que reina hoje e para sempre. Amém.